Então, sejam muito bem-vindas. Quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. O que eu prometo para vocês é que vocês vão sair daqui melhor do que vocês chegaram e que vocês vão sair com vários insights, com várias ideias. Vocês acreditam que tudo, absolutamente tudo e todos têm uma energia? Vocês acreditam nisso? Ah, vocês sentem quando vocês se conectam com a energia de alguém? Vocês sentem quando vocês se identificam com alguém? Sim ou não? Eu acredito nisso, eu acredito que absolutamente tudo tem uma energia e que nós temos uma energia. E eu vou contar uma coisa sobre a minha energia para vocês. A minha energia, um dos meus maiores potenciais é a ativação. Ou seja, eu sou muito boa para ativar o fogo na bunda das pessoas, entendeu? Eu sou muito boa para isso. Então, você pode ter certeza que você vai sair desse encontro com a cabeça pensando sobre várias coisas. Você vai sair daqui com vontade de fazer acontecer. Você vai sair daqui com mais ambição. Às vezes você tá meio, né, xoxa capenga, que a gente diz, meio desanimada, meio cansada, meio sobrecarregada. Então, você vai sair daqui mais ativada. E às vezes é isso que a gente precisa para ir para um próximo nível da nossa vida, ok? Então aproveitem, aproveitem. Eu quero começar aqui e eu quero que todo mundo participe. Gente, abram suas câmeras. Abram suas câmeras, vamos deixar aqui sem câmeras abertas. É isso? Não merece. Vocês abrem suas câmeras. Até porque, gente, quando a gente abre a câmera, a gente tende a prestar mais atenção, tá? O que acontece? Eu quero que vocês escrevam aqui para mim nos comentários o que que vocês fazem, de que área vocês são. Então, por exemplo, Camila, eu sei que é da estética. É, escrevam aqui para mim o que que vocês fazem, que área que vocês são. Ah, eu sou dentista, nutricionista, sou médico, sou terapeuta. O que que vocês fazem? Escrevam, por favor, nos comentários para mim, para a gente se conhecer. Ah, Karina, psicóloga, Karina, maravilhosa. Eu tava em dúvida se era você. É, engenharia e arquitetura. Gabi é da estética, Andressa é dentista, Tá é psicóloga, Monique do turismo, Cami farmacêutica estética, trabalha com harmonização. Que mais? Maria Fernanda, que é minha mentorada, que também trabalha com harmonização. Que mais que temos aqui? Arquiteta. Que mais escrevam aqui? Bruna, Fabi, sei que é terapeuta, loja de crédito. Tá. Então, estamos entre empreendedoras, certo? O usuário do Zoom é quem será? Fiquei curiosa para saber quem é o usuário do Zoom. Me fala. Joelma, acho que é terapeuta, né? Se for o Joelma que eu tô pensando. É, então, vamos lá. Então, a gente entende que quando a gente empreende, a gente tem desafios, certo? Se vocês pudessem hoje, escolher quais são os dois maiores desafios que vocês têm, quais seriam esses desafios? Os desafios do empreender, do empreendedorismo, de se ter uma empresa, de se ter um CNPJ, quais são hoje os dois principais desafios de vocês? Por que eu estou perguntando isso? Porque para que a gente possa pensar, a gente tem que parar e analisar. Então, se eu não parar e se eu não analisar quais são os meus desafios, como eu posso, por exemplo, trazer soluções para esses desafios se eu nem paro para analisar? Não posso. E esse é o nosso objetivo aqui, pensar. Pensar e criar soluções, tá? Então, de todos os desafios que a gente vive, quais são os dois principais dentro do nosso mundo de empreender, de ter uma empresa? Vou deixar vocês escreverem aqui. Quais são os dois desafios principais? Se expor e manter a saúde mental, né? É, manter a saúde mental, gente, é um desafio da vida de se empreender. Que mais? Enquanto vocês vão falando, deixa eu contar uma coisa.
Eu tô há 8 anos no mercado, né? Não 8 anos como mentora, mas estou há 8 anos no Instagram, há 8 anos empreendendo. E eu não sei se todo mundo sabe, mas eu comecei a empreender como terapeuta. Então, eu comecei a fazer muitos cursos, muitas capacitações, muitas formações para entender sobre o comportamento humano, porque eu queria me entender, para entender sobre mentalidade, sobre gestão emocional, sobre comportamentos, né, sobre energia, sobre frequência, sobre vibração. Então, eu mergulhei nisso, fiquei obcecada nisso por muitos anos. Eu fazia cursos todo final de semana. Fui em retiros, fui viajar, fui fazer muita coisa. E foi desse lugar que eu comecei a atender pessoas, né? Tipo, pessoas começaram a pedir por atendimento, que nem era uma coisa que eu esperava e tal. E aí, dentro desse processo, eu comecei a mapear. Como eu estava atendendo muita gente, eu atendi, só para vocês terem uma ideia, 6 mil pessoas no individual em 4 anos. Então, assim, é muita gente. E eu atendia as pessoas, e eu atendia no individual, fazia grupos também, fazia os ciclos. E eu comecei a mapear o que que fazia uma pessoa ter sucesso, o que que fazia uma pessoa ter excelentes resultados na vida dela, no trabalho dela, na vida financeira, na vida amorosa, e o que que fazia pessoas não conseguirem ter esse sucesso nas áreas que elas desejavam na vida delas. E aí eu comecei a entender que uma das principais coisas era a pessoa não se conhecer e a pessoa não entender o que estava acontecendo dentro dela. E isso é um desafio. Por quê? Porque, como eu falei antes, a gente tem muitos estímulos. A gente tem, hoje em dia, curso de 1 milhão de coisas, é um monte de conteúdo que você vê no Instagram, é um monte de coisa que a gente tem para fazer no nosso dia a dia. E eu não sei se vocês já sentiram isso, vocês me falam se sim ou se não, mas às vezes a gente se perde no meio de tanta coisa e você meio que não sabe o que fazer. Às vezes você meio que não sabe nem o que você precisa fazer. Então você fica perdida, você fica confusa. E essa confusão, que pode ser em qualquer área da nossa vida, ela impede que a gente tenha resultados. Então, esse é um dos principais fatores que faz pessoas muito boas, com muito talento, com muito conhecimento, não conseguir de fato ter um resultado palpável na vida e na empresa. A gente não consegue, porque a gente está com muita informação, a gente está com num lugar de obesidade mental e a gente não consegue agir, porque a confusão, ela não, ela impede a ação. Então, uma pessoa confusa, ela não age. Por mais que ela tenha muita informação na cabeça dela, ela não consegue fazer aquilo que ela precisa fazer. Vocês conseguem entender que isso é uma realidade? Então, será que a gente tem alguém aqui que está confusa? Será que tem alguém confusa? Meio que sem saber exatamente o que fazer, para onde ir, qual decisão tomar? Não, a Gaveta falou, tomada de decisões e lidar com a gestão e operacional ao mesmo tempo. Conciliar a gestão com o operacional, organizar a parte financeira, sustentar o negócio, captar, fidelizar pacientes, ok. E aí, o que que eu trouxe para vocês? Eu trouxe algumas coisas que estão acontecendo e que empresárias não veem que está acontecendo. Então, gente, eu trouxe para vocês um resumo, tá? Do que acontece dentro da gente e muitas vezes a gente não percebe. Então, isso é muito valioso que eu trouxe para vocês. Eu trouxe isso para vocês com base em muita prática. Porque só de negócios eu já mentorei mais de 200. E de pessoas eu atendi mais de 10 mil pessoas. Então, esse resumo que eu trouxe para vocês, tem muitas coisas nesse resumo que com certeza estão acontecendo com alguém aqui. Com certeza absoluta, tá? Então, aproveita conforme eu vou falando para vocês se identificarem, para vocês verem se vocês se identificam. À medida que eu for falando, eu quero que vocês vão falando aqui no chat, Laís, eu sinto isso. Nossa, eu preciso trabalhar isso. Então, eu quero que vocês vão identificando para que a gente possa ir tendo clareza do que a gente precisa trabalhar em nós. Porque esse já é o primeiro grande passo que a gente tem que dar. Olhar o que está acontecendo com a gente. Combinado? Vamos começar? Vai ser bem prático, tá? E é um bate-papo também. Eu quero que vocês falem, eu quero que vocês me digam o que que passa na cabeça de vocês. Quanto mais vocês falarem, mais eu consigo contribuir, tá? E é, um dos grandes comportamentos de pessoas que crescem muito é que essas pessoas elas sabem pedir ajuda.
Elas sabem se vulnerabilizar. Isso é muito importante, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que está acontecendo em massa com empresárias. Muitas pessoas estão vivendo, muitas empresárias estão vivendo uma crise de identidade. Alguém aqui sente que está vivendo isso? O que que é essa crise de identidade? É um momento da nossa vida ou um momento da nossa empresa que a gente está dividida e que a gente já não sabe mais exatamente para onde que a gente quer ir ou o que exatamente a gente quer fazer. Eu tenho atendido muitas empresárias que vêm para fazer um atendimento pontual comigo e elas trazem a seguinte questão: Laís, estou faturando muito, estou indo muito bem, mas meio que parou de fazer sentido o que eu estou fazendo. Ainda que eu faça dinheiro, eu não estou vendo muito sentido no que eu estou fazendo. O que que é isso? É uma necessidade de reposicionamento. Então, o nosso trabalho, ele precisa sim gerar para nós dinheiro. Então, o teu negócio ele tem que te gerar dinheiro, porque dinheiro é uma moeda de troca na realidade humana, adulta. Só que muitas vezes o teu trabalho, ele pode te gerar dinheiro, mas ele não te gera mais prazer. E aí isso é um problema. Por quê? Porque não faz mais, começa a não fazer sentido para você. Então, o nosso trabalho, além de nos gerar dinheiro, ele precisa nos gerar prazer e alegria. A gente precisa genuinamente gostar daquilo que a gente faz. Então, o que que a gente está vivendo hoje no coletivo? Muitas empresárias estão com uma crise de identidade e elas estão se questionando se elas querem continuar fazendo aquilo que elas fazem, tá? E talvez, muito provavelmente, existem pessoas aqui que estejam passando por isso, tá? E aí, tudo bem se você não quiser falar aqui, mas depois você pode me mandar uma mensagem no particular e me contar, tá? Então, existe uma divisão. É como se eu estivesse em cima do muro. E quando eu tô em cima do muro, eu meio que tenho vários planos, tá? E aí, o que acontece? Você não consegue focar exatamente em uma coisa. Então é como se uma parte tua quisesse muito crescer, muito crescer. Ah, eu quero crescer, eu quero expandir, eu quero faturar mais, eu quero ser mais reconhecida, melhor paga. E a outra parte tua, ela tá meio presa. Pode ser que ela esteja presa a muitas crenças limitantes, a uma identidade antiga, a uma visão que outras pessoas têm de você, que você era dessa forma e você já não é mais. Então, é como se a gente tivesse realmente dividida, tá? E aí existe uma dificuldade em produzir conteúdo, existe uma dificuldade em se posicionar, existe uma dificuldade em escolher o produto que você quer vender, existe uma dificuldade em organizar a sua promessa, existe uma dificuldade em gerir o seu negócio. Muita coisa pode acontecer dentro desse processo, tá? Mas isso afeta diretamente as nossas vendas, isso afeta o nosso faturamento, tá? Por quê? Porque se você não sabe exatamente quem você é e o que você quer fazer, você não consegue comunicar isso no teu Instagram. Logo, você não vai atrair os clientes certos, você não vai atrair os clientes que são de fato qualificados, e logo você não vai vender. Então, muitas vezes, um posicionamento fraco, um conteúdo que está genérico, pouca autoridade percebida pelos clientes, insegurança percebida pelos clientes, vem do quê? De uma dificuldade de entender a sua identidade no meio de tantas informações e no meio de tantas possibilidades que você tem para fazer o que você faz, certo? Então, muitas empresárias estão passando por uma crise de identidade. Isso não é ruim, gente. Só que isso precisa ser resolvido, né? Isso precisa ser resolvido. Então, se você está sentindo isso, você precisa pedir ajuda. Fala comigo depois, me manda uma mensagem no WhatsApp, vamos pensar em possibilidades, tá? É... Por quê? Porque um dos pré-requisitos do sucesso é o quê? É você estar no seu lugar de poder. E o teu lugar de poder é o lugar que é seu. Não é o lugar que é de mais ninguém. Esse lugar ele precisa ser seu. Então, você sabe qual é o seu lugar? Você sabe exatamente o que você quer fazer? O negócio que você tem hoje, da forma como você tem, da forma como você atende, com aquilo que você vende, é o que você quer fazer? A gente precisa parar e precisa se questionar. Esse é o primeiro ponto, ok?
A Ellen falou: eu me sinto assim, dividida entre identidades. Me sinto boa tecnicamente, estrategicamente, mas a exposição pesa, como se eu tivesse insegurança de algo que já sei. Exato, isso é uma questão de identidade. A Ellen fez o que? A Ellen é engenheira e arquiteta. Tá. Segundo ponto, tá? Segundo ponto é o quê? Baixíssima autoconfiança. Então, problema de autoconfiança. Gente, isso muitas vezes é silencioso, tá? E muitas pessoas não falam, muitas pessoas não admitem que sentem isso, mas isso é extremamente danoso, tanto para a gente quanto para o nosso negócio. Então, quem tem problema de autoconfiança geralmente pensa coisas do tipo: será que vai dar certo? Será que eu sou boa mesmo? Será que eu não sou uma farsa? Será que eu tenho realmente experiência para isso? Será que o meu trabalho ele realmente é bom? Será que as pessoas vão enxergar valor naquilo que eu tô vendendo? Será que eu realmente estou fazendo certo? Já pensaram algumas dessas coisas? Então, isso são sintomas do quê? De baixa autoconfiança. E aí, o que acontece? Isso impacta completamente nas nossas vendas. Porque o teu cliente sente. Energia, gente. Energia é uma coisa que as pessoas podem não entender nada sobre, mas elas sentem. Nós somos treinados por natureza para ler a energia das pessoas. Então, o teu cliente sente isso. Você justifica o preço. Você evita muitas vezes oferecer. Você evita vender. Você foge quando o assunto é dinheiro. Você foge quando o assunto é venda. Você não sabe como conduzir uma conversa direito. Você se atropela no meio de um processo de condução, no meio de um processo onde você vai apresentar um orçamento ou que você vai falar o seu preço. Você deixa o seu cliente decidir a forma como você precisa conduzir a situação. Você pode não colocar limite, não se posicionar, não dizer não, aceitar coisas que não fazem sentido para você. Então você evita muitas coisas. Por quê? Porque você se sente insegura. Você não está vendo exatamente o seu lugar de poder. Então, você não consegue entender aquilo que você tem para entregar, tá? E isso é uma das coisas mais perigosas. Porque quando a gente está com baixa autoconfiança, a gente perde muito. A gente não perde só cliente, a gente não perde só venda. A gente perde de compartilhar as nossas capacidades, os nossos talentos. E é para isso que a gente veio, não é? Deus não deu para cada um talentos, uma família, uma história. Deus não deu para cada um de nós conhecimentos e habilidades para que a gente possa vender e servir. O vender nada mais é do que um servir. Toda vez que você vende e que você vende uma coisa que é real, que é boa, você serve alguém com aquilo, com aquele conhecimento que você tem, certo? Então, esse segundo ponto é baixíssima autoconfiança. Gente, é muito louco, mas às vezes você olha o Instagram de alguém que parece super foda e você não percebe que essa pessoa, ela se sente muito insegura nos bastidores. O que mais tem é empresária insegura. E a gente precisa olhar para isso. A gente precisa olhar para as nossas inseguranças, ok? Ficou claro esse segundo ponto? Então, será que você se sente segura hoje? Será que você está de fato com autoconfiança? Tua autoconfiança está em dia? Ou não, Laís? Eu preciso ainda melhorar isso em mim, para que a minha empresa possa ter melhores resultados. Fica a reflexão. Posso ir para o próximo ponto? Terceiro ponto? Dificuldade em sustentar a sua autoridade, a sua expertise. Muitas empresárias têm uma dificuldade absurda em sustentar quem são e o que fazem. Dificuldade absurda em sustentar o preço. Então, assim, por exemplo, o que que é uma mentora? Tá? Uma mentora não é só quem dá uma mentoria.
Uma mentora é uma expert. Então, eu posso dizer que uma médica é uma mentora, que uma arquiteta é uma mentora, que uma nutricionista é uma mentora, sim, desde que essa pessoa tenha um conhecimento sobre determinada área, um conhecimento de fato profundo, né? Um conhecimento, uma expertise numa determinada área. Então, não é só porque a pessoa não dá mentoria que ela não é uma mentora. E aí eu vejo muita gente, por exemplo, querendo criar uma mentoria, mas não se vendo como mentora. Então fala assim: "Ah, não, mas eu não me vejo pronta para isso. Eu não me vejo como mentora". Ou a pessoa fala assim: "Ah, eu não consigo gerar desejo nos meus clientes. Eu não consigo gerar desejo através dos meus conteúdos. Eu não estou conseguindo comunicar o meu valor no Instagram ou dentro de um processo de venda. Será que as pessoas vão enxergar o meu valor?" Então, o que que a pessoa tem? Ela tem uma dificuldade em ver a autoridade que ela tem. E por isso ela tem dificuldade em sustentar essa autoridade. E qual que é a consequência disso? Você vai olhar e você entende que essa pessoa tem uma oferta que ela é fraca. Então a pessoa vende alguma coisa, mas quando ela vai falar sobre aquilo que ela vende, ela não tem confiança. Ela não tem autoridade, ela não sustenta essa autoridade. Muitas vezes ela tem autoridade, mas ela não transparece essa autoridade que ela tem. Por isso que tem muita gente boa com complexo de inferioridade, sabe? Se sabota, acha que nunca tá bom, acha que nunca é suficiente, acha que as pessoas não vão pagar por aquilo que ela tem de conhecimento. Isso é extremamente comum. Então, como que fica a comunicação dessa pessoa, por exemplo? Fica uma comunicação muito técnica, fica uma comunicação muito racional. E aí você não consegue gerar desejo mesmo. Na prática, você não consegue mostrar como que aquilo que você faz pode gerar um impacto na vida da pessoa. E aí acontece de você fazer o quê? De você atrair leads desqualificados, de você ter pessoas que não percebem, não têm a percepção de valor sobre o teu trabalho, e isso gera pouca conversão, isso gera pouca venda, e isso gera desgaste, desânimo, ou sabe o que acontece? Você trabalha igual uma maluca, entendeu? Só que você não ganha nessa mesma proporção. Então você trabalha muito e você ganha pouco. Você tem uma agenda cheia, mas você poderia estar ganhando muito mais e você não tá. Você poderia estar fazendo muito mais dinheiro, mas você não faz o dinheiro. Por quê? Porque você ainda não está no seu lugar de sustentar a autoridade que você já tem, a expertise que você já tem dentro daquilo que você faz. Alguém se percebe assim? As pessoas me chamam para cursos e eu fico enrolando para iniciar. Percebi que é total insegurança. Exato. Aí o que acontece? Você precisa lapidar a tua metodologia, organizar tudo isso, ver tudo isso, colocar isso visível num documento, ter cliente ideal, ter promessa, ter oferta, tudo bem desenhadinho, tudo bem definido. E aí você pode ter certeza que você vai ter segurança para vender esses cursos, para iniciar esses cursos. Por quê? Porque às vezes a nossa insegurança é falta de organização e falta de estruturação. Gente, negócio exige estrutura. Eu tava gravando um vídeo agora, falando sobre isso. Por exemplo, a faculdade não ensina. A faculdade, o curso que você fez, ele não te ensinou a vender. Quase certeza que ele não te ensinou. Eu não sei que cursos vocês fizeram, faculdades fizeram, mas a maior parte não ensina a vender. Não ensina você a ter uma empresa. E da onde que a gente acredita que a gente vai ter uma empresa de sucesso sem se capacitar para isso? Isso não existe. Então, eu não vou vender um curso, eu não vou vender uma mentoria, eu não vou vender aquilo que eu quero vender se eu não tiver capacitação para isso. A gente precisa se tornar uma ótima vendedora. Sim, a gente tem que estudar sobre vendas. Ah, mas eu fiz faculdade, não pensei que eu teria que estudar sobre vendas. É, mas você tem que ser vendedora. E isso não é uma vergonha, isso é maravilhoso, porque você vai vender algo que gera transformação na vida dos outros. Ah, eu não sabia que eu ia ter que ser blogueira. É, você vai ter que ser influencer. Porque no mundo de hoje, se você não aparece no Instagram, você inexiste na cabeça das pessoas. Verdade, gente. Não se vive um negócio de sucesso sem aparecer no Instagram. E a gente fala assim, ai, não, mas eu não gosto de aparecer no Instagram. Eu falo, mas você é herdeira? Eu não sou? Então eu apareço no Instagram. E você
precisa aparecer se você quer crescer no seu negócio. Não existe isso de você achar que você vai vender aparecendo às vezes. Não existe. Não existe você crescer no seu negócio sem posicionamento, tá? Então a gente tem que olhar para essas coisas. E às vezes é chato a gente ter que admitir determinados pontos e ver determinados erros que a gente está cometendo, mas a minha missão precisa ser maior do que o meu ego e do que a minha vaidade. Então eu preciso analisar o que eu estou fazendo de errado, que impede que eu tenha a vida e os resultados que eu tanto desejo e mereço, certo? Então, esse é o nosso terceiro ponto, dificuldade em sustentar uma autoridade, porque muitas vezes você não vê a autoridade que você tem, ok? Vamos para o quarto ponto? O quarto ponto é o seguinte: muitas empresárias não estão vivendo a empresa que elas querem porque elas têm uma relação muito ruim com vendas e muito ruim com o dinheiro. Hoje, como está a sua relação com vendas e dinheiro? Quando você pensa sobre vendas, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Escreve para mim, por favor, nos comentários. Quando você pensa sobre vendas, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? O que vem na sua cabeça quando você pensa sobre vendas? Possibilidade, oportunidade, venda é tudo para mim, necessário, necessário, mas tenho dificuldade em vender, vendas, SOS medo, atendimento a clientes. Como que você se sente quando você precisa vender? Vender é bom para você? Ou vender é uma coisa chata? Ou você se sente invadindo o espaço das pessoas quando você vende, quando você oferece o seu produto? Qual é a sua visão sobre vendas? O quanto você é de fato uma boa vendedora? É o que eu acabei de falar. Você não vai ser uma super empresária se você não for uma super vendedora. Não vai, gente. Não vai. E assim, ó, venda é uma habilidade que a gente treina para sempre. As minhas mentoradas, modéstia à parte, dizem que eu sou uma excelente vendedora. E por que que eu acredito que eu sou uma excelente vendedora? Porque, primeiro, eu vejo um propósito em venda. Então, toda vez que você vende uma coisa muito boa, você não está tirando nada da pessoa, pelo contrário, você está beneficiando a pessoa. Porque não é a venda, não é um jogo de eu recebo e a outra pessoa perde. Quando uma pessoa paga para você e ela paga algo que é bom, ela ganha. E você ganha também. Só que a pessoa ganha mais do que você. Então, essa tem que ser a mentalidade quando você vende, tá? E o outro ponto que eu acho que eu sou tão boa em venda, né? Mas as minhas mentoradas têm algumas mentoradas minhas aqui, elas podem dizer. É, é porque eu sou muito boa em comportamento humano. Então, vender bem é você entender o que que acontece por trás do comportamento humano. O que que as pessoas não falam. Ontem eu estava fazendo uma correção, com uma mentorada minha, dentro de um processo de venda de uma pessoa do time dela, e aí a gente observou várias coisas que estavam acontecendo, que elas não estavam vendo, que não estava sendo visto. Mas por quê? Porque se você não tem alguém para olhar junto com você para o teu processo de venda, você não olha as pontas que estão soltas. E aí, olha que interessante, porque ontem a gente fez ajustes e hoje já tinha marcado atendimento. Hoje a secretária já tinha marcado atendimento. Então, o que acontece? Um atendimento que provavelmente vai gerar para ela 15 mil reais, com ajustes. Então, quando a gente foge da temática venda, quando a gente não fala sobre dinheiro, quando a gente não se relaciona bem com isso, a gente não vende. Ou a gente vende muito pouco. Porque é como se eu falasse para venda assim: eu odeio você. E aí você diz: ah, mas eu quero vender. Não vai vender. Não vai vender, porque a tua relação com venda não está sendo boa, tá? E a gente precisa fazer o quê? A gente precisa vender sem manipular. A gente precisa vender quando é para a pessoa.
E a gente precisa vender algo que a pessoa precisa, e não algo que a gente quer vender para ela simplesmente porque a gente quer vender. Então, existem muitas coisas nesse nuance de vendas, inclusive um spoiler. A gente vai ter um produto que eu criei sobre venda em breve, tá? Ele não foi lançado ainda, mas depois, quem tiver interesse em aprender sobre venda, aprender a minha metodologia de venda, a gente vai abrir esse produto, tá? A gente vai abrir para um grupo pequeno esse produto e ele vai ser um ticket baixo, ele vai ser algo bem acessível, assim. Vai custar R$ 3.000 por 2 meses. Então, vai ser um negócio bem acessível. Enquanto a mentoria ela é 20 mil por 6 meses, esse produto ele vai ter 2 meses de treino de venda. Não é mentoria, né? Não é o processo onde você tem acesso ao meu time e tal. Não é o processo de mentoria. Mas é um produto bem pontual que vai treinar você para ter confiança e técnica para vender. Então, vai ser treinamento de comportamento de venda e de técnica de venda, tá? Mas é para quem vende tickets de R$ 500 ou mais, 500 para cima. Não é para todo mundo. Mas depois, quem quiser saber, fala comigo no WhatsApp que eu mando um Forms, que é um formulário de interesse, tá? A gente não abriu ainda as vagas. Então, vender é uma habilidade que a gente precisa desenvolver, tá? E é uma habilidade essencial dentro do nosso negócio. Então, se você fica, ai, eu não quero ser invasiva, ai, eu tô com vergonha, ai, mas será que a pessoa vai gostar? Você não vai vender, entendeu? Porque você tá num lugar pequeno, você não vê aquilo que você pode entregar para a pessoa, logo você não vai vender, tá? Então, o que que acontece? A venda, ela é um processo muito emocional. Então, a depender de como você vê a venda e qual é o seu histórico sobre esse assunto, pode ser que você não venda porque você não quer ser inconveniente, porque você não quer se sentir rejeitada, porque você vai receber muito mais não do que sim, isso é fato, faz parte. Ou você não vai vender porque você pode ter medo de parecer interesseira. Ai, nossa, que interesseira, não vou vender para essa pessoa, tá? Então, cuidado com as crenças que você tem sobre venda. E aí, o que acontece? Ah, daí muitas vezes não percebe que você não tá vendendo por quê? Não é porque te falta cliente, é porque você não tem um processo ativo de venda também. E você não tem um processo ativo ou porque você não aprendeu, ou porque você aprendeu, mas você não consegue aplicar isso. Então, venda tem muito a ver com movimento. E aí eu pergunto para vocês, o quanto vocês estão se colocando em movimento para vender? A produção de conteúdo é uma dessas coisas, por exemplo. Quanto mais você produz conteúdo, e mais você se posiciona e mais você tem uma comunicação central e clara no seu Instagram, mais você vende. Mais você vende. Vocês acham que vocês estão fazendo o movimento que vocês precisam em relação à venda? Foi o que vocês escreveram. Me sinto invadindo o espaço da pessoa. Eu tenho em mente aquele vendedor bem chato e insistente. Eu não gosto disso. Então precisa ressignificar o processo de venda. Porque a venda não precisa ser chata nem insistente. Vendo bem, porém numa mesa de reunião, não em público com palestras, isso trava meu desenvolvimento. Tem que destravar. Fair. Bom, tá. Então, esse é um ponto, tá? Próximo ponto que eu quero falar para vocês. É, trava sobre dinheiro, tá? Então, medo relacionado ao dinheiro. Muitas vezes, o dinheiro na nossa vida, no nosso inconsciente, na nossa história de vida, ele é visto como algo que gera medo. Medo de não ter o dinheiro, medo de não vender, medo de olhar para o cliente, medo de olhar para o dinheiro na conta ou para a falta do dinheiro na conta, medo do cliente não pagar. Então, sintomas de que você precisa trabalhar a questão do dinheiro no seu inconsciente. Não olha direito para o dinheiro, não lida direito com a questão do pagar, então tem resistência, tem dificuldade, tem medo de pagar. Tem medo que o cliente não te pague, tem medo que o cliente ache caro o valor que você cobra, tá? Então começa a pensar assim: ah, será que o cliente vai pagar mesmo? Será que essa pessoa vai conseguir pagar? Será que de fato eu vou cobrar isso e eu vou conseguir ajudar essa pessoa?
Então, o dinheiro, ele muitas vezes ele é visto de forma distorcida. E aí, como é que você vai, de fato, atrair? Como é que você vai magnetizar essa energia do dinheiro se você não se relaciona bem com ela? Então, quando o assunto é dinheiro, quais são as suas crenças limitantes? Você acha mesmo que é difícil fazer dinheiro? Seja sincera. O quanto você acredita que é difícil fazer dinheiro? O quanto você acredita que você pode fazer mais dinheiro hoje? O que que você faria com mais dinheiro? O que que vocês fariam com mais dinheiro? Vamos, vamos para esse lugar onde você imagina que daqui um mês você está fazendo 30% a mais do que você faz hoje. O que que você faria com esse dinheiro? Se daqui um mês você estivesse fazendo 30% a mais do que você faz hoje, o que você faria com esse dinheiro? Para que que serve o dinheiro na sua vida? A Amanda falou uma coisa que é muito real. Eu não acredito que seja difícil fazer o dinheiro, e sim mantê-lo. Por quê, né? Porque para você manter o dinheiro, você tem que suportar ficar com ele. E vocês sabiam, gente, que tem gente que não suporta ficar com o dinheiro, que dá um jeito de gastar para ficar sem o dinheiro, porque não acredita que merece ficar com o dinheiro? Esse cara sou eu. Por quê? Porque Deus me livre, eu não fico. Algo no meu inconsciente não impede que eu fique com esse dinheiro. Não permite que eu fique com esse dinheiro, então eu gasto. Sempre acontece alguma coisa. É alguma coisa aleatória que aparece para você gastar o dinheiro. Ó, o dinheiro entra e sai com a mesma facilidade, sempre a mesma preocupação, pagar e pagar. Ó, quem tem problema com isso, indico muito que constele comigo, hein? Marca uma constelação. O tema que eu mais atendo, dinheiro. Dinheiro vem, o dinheiro não fica. Não consigo ficar com o dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Tema de constelação. Olhar o que acontece no inconsciente. A Amanda falou, e por que as pessoas que fazem dinheiro têm dificuldade em mantê-lo? Não é que todas têm, né? Mas quem tem dificuldade em manter o dinheiro, em manter o dinheiro quando faz, tem que se perguntar, por que eu, eu preciso soltar o dinheiro? Por que que eu preciso me desfazer? Essa é a palavra. Por que que eu preciso me desfazer do dinheiro? Porque se eu ficar com dinheiro, eu fico como? É muito individual de cada pessoa. Cada pessoa tem uma história. Vocês conhecem essa história minha? Eu já contei essa história. Ó, provavelmente muitas de vocês, pelo menos quem é mentorado, já sabe. A primeira vez que eu fiz 50 mil reais, eu abri uma planilha e eu fechei meu mês e eu tinha feito 51 mil reais. E, gente, eu fiquei tão triste. Tipo assim, que eu deitei na cama em posição fetal e fiquei. E aí eu sabia que tinha algo errado comigo, porque eu não conseguia sentir felicidade por ter feito aquele dinheiro, que era uma meta minha. Eu tinha uma meta de conseguir fazer com previsibilidade 50 mil no mês. E aí, o primeiro mês que eu bati os 50 mil, eu fiquei assim, ó, nada feliz. E aí eu fui entender que existia um padrão dentro do meu inconsciente. Eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo, fui buscar ajuda, fui fazer uma constelação, e eu entendi que era um padrão meu familiar. Então, toda vez que eu batia um teto de faturamento, eu ficava um pouco mais diferente de determinadas pessoas da minha família e eu me sentia atraindo essas pessoas. Então, cada um, gente, é um universo profundo com infinitas questões. A gente precisa entender o que está acontecendo com o nosso universo, porque não é normal a gente não conseguir fazer dinheiro. Existe algo em nós que mostra o que está acontecendo. Não é normal, não é normal eu não conseguir ficar com o dinheiro. Porque o dinheiro, ele me traz coisas boas. Ele me permite liberdade, ele me permite fazer várias coisas que sem dinheiro eu não consigo fazer. O dinheiro é motivo de felicidade? Claro que não. Você mede o seu valor pelo dinheiro que você faz? Claro que não.
Isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito nas minhas mentoradas. Você não é o seu faturamento. Mas sim, gente, o dinheiro ele é permitido. Eu posso fazer dinheiro, eu posso fazer dinheiro de forma digna. Eu posso vender sem enganar as pessoas. Sim, isso é uma realidade. Eu posso vender e eu posso ajudar as pessoas muito mais do que elas me pagam, do que o valor que elas me pagam. Então, a gente tem muitos traumas quando o assunto é dinheiro. Muitos traumas. A gente muitas vezes não tem nem permissão. Hoje eu ouvi uma pessoa falando assim: ah, eu não posso fazer planos porque eu não tô numa situação boa para isso. Eu falei assim, e é justamente por isso que você deveria estar fazendo planos. Porque você não faz planos só quando você tá na situação boa, você faz, inclusive quando a tua situação financeira não é boa. Por quê? Porque os planos que você faz, as ambições que você tem, te levam a ter os resultados que você precisa ter, que você quer ter. Então as pessoas elas deixam de sonhar, elas deixam de desejar, elas começam a acreditar que tudo é muito difícil. Ah, isso não é pra mim. Gente, tem gente que não consegue falar comigo. Vocês têm noção disso? A pessoa não consegue me mandar uma mensagem, porque parece que a pessoa tem medo. E eu já recebi várias pessoas que me falaram assim, Laís, eu fugi de você e eu entendi que eu fugi de você porque na verdade eu fujo de viver as coisas que eu sonho. Eu me saboto. Então, ao invés de eu receber tua ajuda, eu fugi. Ao invés de eu receber tua ajuda para ter os resultados que eu quero, eu fui lá e fugi. Por quê? Porque eu tava com medo de viver aquilo que eu digo que eu quero. Várias pessoas já me falaram isso. E é isso, a gente tá vivendo uma vida muitas vezes, a gente tá fugindo de viver as coisas que a gente deseja. A gente se vê pequena demais, a gente coloca o dinheiro num lugar que ele não deveria estar, como se ele fosse o nosso valor, por exemplo. Então, eu aprendi uma coisa, eu aprendi que a gente tem que desidentificar na minha época, né, de yoga, essas coisas assim, eu aprendi muito sobre meditação, né, e tal, e eu aprendi muito sobre a não identificação. Isso mudou realmente a minha vida. É mais ou menos assim, ó, você precisa começar a não se identificar com as coisas. Muitas vezes a gente dá um valor absurdo para uma coisa que a gente nem deveria dar um valor absurdo. E isso faz a gente ir para caminhos muito ruins, muito errados. Por exemplo, alguém vai lá e fala mal de você. Será que isso tem um valor tão grande? Hoje uma pessoa me falou lá no Instagram, Laís, eu não consigo postar conteúdo porque eu tenho muito medo de ser julgada. Será mesmo que isso tem um valor tão grande? Porque as pessoas vão falar mal de você. Você pode ser maravilhosa, incrível, nossa, maravilhosa. Ainda assim vai ter alguém falando mal de você. Será que isso tem um valor tão grande na sua vida? Será que você precisa se identificar com isso? Ah, Laís, esse mês não foi muito bom, eu não tive um bom faturamento. Será que você precisa dizer que você é ruim, que o teu negócio não vai dar certo, que você é incapaz, só porque você teve um mês que não foi bom? Será que você precisa se identificar com as coisas num lugar tão profundo que você se perde de você e que você se desidentifica de você? Será que isso faz sentido? Ou será que você precisa se identificar tanto com o teu trabalho? Eu passei por isso, a ponto de esquecer de viver as outras coisas fora do teu trabalho? Tipo assim, a tua vida é o teu trabalho? Não, a tua vida não é o teu trabalho, a tua vida é a tua vida. Existem várias coisas para além do seu trabalho, e o seu trabalho tem que ser algo bom e tem que te gerar resultado, sim. Então, são muitas coisas, né? É muito complexo as coisas que acontecem na nossa vida. Por isso que, imagina, se você não tivesse aqui, será que você ia estar pensando sobre essas coisas que você pensou em 50 minutos de encontro? Será que você estaria pensando sobre isso sozinho? Até aqui, valeu a pena estar aqui? O que vocês me dizem? Até esse momento, se tiveram algum insight, alguma chave virou, aprenderam alguma coisa que vocês vão levar daqui? Sim ou não? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Eu gosto muito de dinheiro, tenho meus investimentos, mas meu maior medo é eu voltar na escassez de quando eu era criança, quando eu vi os meus pais contarem moeda para conseguir comprar pão.
Eu tenho pavor de voltar para esse lugar. Sim, eu super entendo. E aí, muitas vezes, o que que você faz? Você tem tanto medo da escassez, você fica na escassez. E aí pode estar o medo de investir, né? O medo de usar o seu dinheiro para fazer mais dinheiro. Mas esses medos, eles são muito genuínos, né? Eles são traumas. Só que a gente tem que cuidar para não abraçar o trauma e ficar com ele o resto da vida. Porque senão a gente abraça o trauma e fica na escassez. A gente precisa acreditar na nossa capacidade de fazer dinheiro. E sim, a gente precisa ser uma boa gerenciadora do dinheiro. Mas eu preciso saber quando esse dinheiro ele é usado para que eu possa multiplicar ele. Quando esse dinheiro ele é um investimento e não um gasto. Posso falar por mim mesma, eu estou faturando depois da mentoria, eu consegui passar as férias com o do meu filho com ele. E ele ficou muito feliz porque fiz a primeira vez isso com ele. E eu só tive essa segurança porque estava faturando. O dinheiro traz liberdade. Que lindo, Fer. Fico muito feliz. O dinheiro, ele traz liberdade. Ele permite que a gente mude a nossa vida e mude a vida das pessoas que a gente ama, né? Para uma mãe com filhos, isso é, eu acho que muito mais importante ainda. A gente tem muitas camadas de escassez mesmo, Monique. Muitas, muitas. E a gente tem muitos sintomas de escassez, né? A gente foge quando a gente tem camadas de escassez muito profundas. Tá. Então, pensa uma coisa. Se você. É, uma coisa bem legal da gente pensar, tá? É o seguinte. Será que o comportamento que o teu cliente tem com você não é o comportamento que você tem? Por exemplo, você atrai pessoas que lidam com o dinheiro de determinada forma. Será que você não está lidando dessa mesma forma com o dinheiro ou com venda? Então, a forma como a gente se comporta, a forma como a gente lida com as coisas, a forma como a gente se posiciona, ela tem muito a ver com as coisas que a gente recebe, né? Eu fiz um vídeo esses dias falando que é muito louco, mas a gente vive num momento assim que as pessoas elas não estão nem aí e elas são muito mal educadas. Isso é muito louco, né? A gente que lida com pessoas, a gente que lida com clientes, a gente precisa saber se posicionar. Se você não sabe se posicionar, você é visto como um profissional meia boca ou ruim. Você recebe clientes que te desrespeitam. As pessoas elas sabem quem elas respeitam e quem elas não respeitam. Então, a gente precisa saber lidar, ter acordos, ter um posicionamento firme nas coisas, para que o nosso trabalho não vire um inferno na nossa vida, para que as pessoas elas não invadam os nossos limites. Isso também faz parte dos nossos desafios dentro do empreendedorismo. O posicionamento é um dos maiores. Eu vejo muitas empresárias muito boas com muita dificuldade em se posicionar, muita dificuldade em colocar limite, em falar não, em cobrar cliente. Gente, eu passei por tanta coisa nesse sentido que vocês não têm ideia. É cada coisa que você vê nesse sentido, que é, olha assim, ó, daria um livro. Um dia, quem sabe, eu faço, entendeu? Mas você tem que se posicionar. Você tem que aprender a lidar com essas coisas. Então, o próximo ponto que eu quero falar com vocês é sobre a dificuldade de sustentar. Não, antes eu vou falar de um outro ponto, que é o excesso de ansiedade e a necessidade de controle. Então, quem aqui se sente ansiosa nessa vida de empreendedora? Nessa vida de ter um negócio? Vocês se sentem ansiosos constantemente? Alguém se sente assim? Uma coisa que muitas vezes eu preciso falar para as minhas mentoradas é o seguinte: se você está aqui dentro da mentoria, siga as orientações que nós te damos.
Tem eu para te orientar, tem o Fábio para te orientar, tem a Paola para te orientar, tem a Paulinha para te orientar. Você tem um time, você não está sozinha e você precisa seguir a nossa metodologia e as nossas orientações. Por que que muitas vezes eu preciso falar isso para mentoradas minhas que chegam e estão no início da mentoria? Porque muitas querem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, eu ensinei que a produção de conteúdo é assim. Eu ensinei tal coisa assim. Aí elas vão lá, vem um monte de coisa na internet, um monte de vídeo aleatório, tipo, sei lá, um vídeo aleatório e falam, isso aqui, acho que isso aqui, vou testar isso aqui. E aí testa uma coisa, testa outra coisa, testa outra coisa. O que que a pessoa fica? Completamente ansiosa e perdida. E eu tô falando isso porque talvez exista alguém aqui fazendo isso, que não seja minha mentorada. Mas existe alguém aqui tentando fazer 1 milhão de coisas e testar 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Será que vai funcionar? Será que isso não é um lugar de ansiedade? O que tá te deixando ansiosa hoje? Quem respondeu sim aqui? O que que te deixa ansiosa hoje? Porque uma pessoa que tá ansiosa, ela geralmente troca de estratégia constantemente. E ela tem dificuldade de sustentar a execução de alguma coisa. Você tá entendendo? Ela não sustenta. Ela não consegue fazer a mesma ação todos os dias. Ela não consegue seguir o passo a passo. O que que você precisa para vender? Você precisa produzir conteúdo, você precisa conversar com pessoas para vender, você precisa gerar desejo para vender, você precisa mostrar o seu valor para vender. Você faz isso todos os dias? Amanda, você vende o quê? O que que você vende? Então, muitas vezes você não está insistindo. Você não está tendo consistência, você não está tendo constância, porque você está ansiosa. Então, é produzir um conteúdo. Produzir um conteúdo. Não deu certo. Laís, não deu certo meu conteúdo. Próximo. Esse conteúdo não deu bom. Próximo. Esse conteúdo não engajou. Próximo. Você vai desistir? Esses dias uma mentorada minha falou assim: Laís, eu acho que pra mim frase não funciona. Que eu ensino a minha metodologia de produção de frases na mentoria. Que é, as minhas frases, elas viralizam. Muitas delas viralizam. E aí eu falei pra ela: você vai fazer as frases. Tá. Ela falou assim: não tá funcionando as frases pra mim. Eu acho que no meu perfil não engaja. Eu falei: quantas você fez? Ela falou: 7. Eu falei: não é suficiente. Não é suficiente testar 7 vezes. É pouco. Por quê? Porque às vezes é um ajuste, é uma coisa ali que vai fazer essa frase trazer um monte de seguidor. Então, a gente precisa de paciência no processo, a gente precisa de constância no processo. A gente precisa fazer aquilo que é necessário antes de mudar tudo. Senão, o que a gente está fazendo? Um monte de coisa aleatória, sem nem saber muitas vezes o que a gente está fazendo. Ó, que legal, Amanda. Eu comecei a te seguir pelas frases. Exato, elas trazem muita gente. Elas fazem eu vender. Elas trazem muita gente. Então, esse excesso de ansiedade, esse excesso de controle, de querer controlar absolutamente tudo, faz com que você perca muita coisa. O excesso de ansiedade, por exemplo, quando você está ali na frente de um cliente que pode comprar de você, faz com que você perca a venda. Por quê? Outra coisa que eu falo para a mentorada minha, se entra numa reunião de venda, não para vender. Você não sabe se você vai vender numa reunião de venda. Você não sabe se você vai vender num atendimento. Por que que você não sabe? Porque você ainda não conversou com a pessoa, você não sabe se é para ela. A não ser que você tenha pré-qualificado antes. Às vezes aquela pessoa que está na sua frente, ela não é pro teu produto. E aí você não vai vender. Então tem gente que fica tão ansiosa no processo de venda que não vende. Então a gente mesmo está sabotando. Olha que interessante, porque todos os problemas estão dentro da gente e as soluções também, graças a Deus. Ok? Agora eu vou falar sobre um último ponto, tá? Que é o seguinte: a dificuldade de sustentar a responsabilidade que é ter uma empresa. Vocês acham que hoje, sinceramente, vocês sustentam o fato de ter uma empresa? Já pararam para pensar qual é o faturamento que vocês querem que a empresa de vocês tenha nos próximos meses? Já pararam para pensar nisso?
Qual é o faturamento que eu quero que a minha empresa tenha nos próximos meses? Laís, eu não tenho meta de faturamento. Você precisa. Se você não tem meta de faturamento, você não tem norte. Se você não tem um número, você não tem norte. Você precisa de meta. Então, aqui é um dos maiores erros das empresárias. Gente muito boa que não tem estrutura e visão de empresa. CNPJ é uma empresa. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês se veem mesmo como empresárias? Como donas de uma empresa? Você consegue dizer em voz alta, eu sou empresária? Porque eu não sei vocês, mas eu demorei muito para conseguir falar isso. Eu não me via. Até porque eu nem queria empreender quando eu comecei. Mas até quando eu já empreendia, já fazia um tempo que eu empreendia, eu tinha dificuldade. Foi um processo para mim. Então, ter um CNPJ não é só ter o lado bom de se ter uma empresa. Qual que é o lado bom, Laís? O lado bom é que você pode fazer sua agenda, você vende, você tem liberdade, você pode viajar, e você pode comprar aquilo que você deseja, e você pode ser a CEO. Tudo isso é bom. Mas e o lado que é difícil? A gente quer o lado difícil também ou só o lado bom? Então, muitas empresárias, muitas empreendedoras têm dificuldade em sustentar essa responsabilidade que vem junto com se ter uma empresa. Não tem rotina, não tem organização, não tem prioridade, não tem tempo para pensar, não investe em se capacitar, não executa aquilo que precisaria estar executando. Ou seja, tem dificuldade de assumir esse lugar de liderança no seu negócio. Eu sou a dona do negócio, então eu vou ter que tomar as decisões que são importantes para essa empresa, porque a minha empresa tem um propósito. Ela serve a um propósito. Ai, mas essa decisão que você vai tomar vai desagradar pessoas. Sim, vai desagradar pessoas. Você vai ter que desagradar. Você vai ter que colocar limite. Você vai ter que demitir cliente. Você vai ter que fazer o contrato com a pessoa. Você vai ter que cobrar o contrato caso a pessoa não pague. Você vai ter que talvez ir para um processo judicial, se for necessário. Você está pronta para isso? Vai ter que produzir conteúdo, vai ter que vender. Então, muitas pessoas precisam trabalhar esse lugar da maturidade como empresa. E, gente, é desafiador mesmo. A gente está aprendendo. Quando a gente está no início, a gente está aprendendo, mas a gente precisa aprender, porque isso faz a gente avançar muito mais rápido, tá? A gente tem que ter essa estrutura, essa capacitação para ter uma empresa. Então, muitas empreendedoras são excelentes no que fazem, mas vivem ocupadas, vivem sobrecarregadas, não fazem aquilo que gera faturamento, não focam naquilo que gera resultado, naquilo que gera venda. Passam muitas vezes o dia inteiro resolvendo um monte de coisa que nem era prioridade, sabe? Então, assim, as 1 milhão de coisas que você faz no seu dia a dia, elas estão de fato gerando resultado para você? Seja sincera. Você acha que as suas ações elas estão te gerando resultado, que elas são de fato estratégicas? Sim ou não? Aí vocês estão muito quieta. Estão muito quieta. Gente, marquei aula, vim aqui, estamos aqui juntas, estão muito em silêncio. Muito em silêncio. O que que é isso? A cabeça tá queimando? Tô pensando. Ela, isso, minha cabeça tá fritando aqui. São muitas as coisas, né? A gente tem que pensar mesmo. E faz toda a diferença. Então, para resumir, o que acontece? Muitas vezes a gente está acreditando que o problema ele é externo. O problema é do mercado, as pessoas estão sem dinheiro, ai, muita concorrência, problema do tráfego pago e tal. Mas
o problema que realmente, mas aquilo que realmente vai sustentar os teus resultados é o que está dentro de você. Então, geralmente, o primeiro grande problema é o que está dentro de nós. É a nossa visão. É o que a Cami falou, é uma batalha diária comigo mesma. Por quê? Porque nós somos a dona da empresa. Então, existe uma frase do Bert Hellinger que eu amo, que é: a empresa tem a alma do dono. Como é que tá a tua alma? Como é que você se sente? Como é que você tá? Está conseguindo se liderar? Você se lidera? Você lidera os seus impulsos? Você lidera as suas vontades? Você acha que você consegue ter o compromisso com você? Sentar a bunda na cadeira e fazer aquilo que precisa ser feito? Você acha que você consegue pegar a tua criança do lado que fica insegura e falar: senta aqui, porque agora a gente vai fazer isso? E a gente já é adulta, a gente percorreu uma história, a gente tem conhecimento, sim, a gente vai conseguir. Você acha que você consegue ter essa firmeza? Porque é isso. É aí que tá a maior parte dos problemas. Então, hoje, quando eu vejo uma empresária com dificuldade de venda, a gente tem duas opções. Ou ela não tem estrutura de negócio, a oferta tá ruim, o cliente tá mal definido, não tem posicionamento claro no Instagram, não tem estratégia, ou ela tá insegura, ela não tá vendo o potencial dela, ou as duas coisas estão acontecendo junto. Ou uma coisa, ou outra, ou as duas coisas acontecem juntas. Vocês entenderam? Então, será que tem alguém aqui que quer vender mais? Será que a gente quer vender mais? Pra quê, Laís? Não sei. Pra ter mais liberdade de tempo? Pra ter mais caixa na sua empresa e você poder ficar mais tranquila? Pra contratar alguém? Pra viajar? Pra dar uma qualidade melhor pra você, pra sua família, pros seus filhos? Você quer verdadeiramente? Essa é a primeira pergunta. Você quer crescer? Você tem ambição? Esses dias eu fiz um vídeo falando sobre isso. Tem gente que não tem ambição e não tem o que fazer. Já repararam que tem gente assim? Tipo assim, a pessoa não quer, não tem o que fazer. Você não vai forçar a pessoa. É como você tá com alguém e você quer casar e a pessoa não quer casar. Você vai convencer ela? Você não deveria tentar. Não era certo. E você vai se magoar no processo. Agora, se você tem ambição e a tua ambição tá apagada, esse é um ótimo momento para você ativar esse fogo que está dentro de você. Se você tem ambição, se você tem fogo dentro de você para fazer acontecer, Laís, eu genuinamente quero. Eu quero mais liberdade, eu quero fazer mais dinheiro, eu quero poder viajar mais, eu quero sentir mais paz na minha cabeça. Eu quero, de fato, eu quero construir um legado, eu quero ter uma empresa muito boa, com propósito, crescer, ser reconhecida. Se você quer, a primeira coisa que você precisa é assumir. Se você não quer, tá tudo bem. Então, a gente já separa muita gente nesse jogo. Algumas pessoas genuinamente querem e fazem acontecer. Ah, não consigo. Eu quero, mas eu não tô conseguindo. Pede ajuda, porque aí ninguém cresce sozinho. Eu não quero, então tá tudo bem. Gente, tem gente que não quer empreender. Tem gente que não tem perfil de empreendedora. Isso não é errado. Isso existe. Laís, eu não quero empreender, eu não quero ter uma empresa, eu não quero ter que lidar com essas coisas de empresa e tal, não sei o quê. Tá tudo bem, não tem problema. Mas a gente não pode se enganar. Então, ou você quer ou você não quer. É aquele negócio. Você tem que sair de cima do muro, você tem que decidir um lado. Qual lado que você quer estar? Você quer ser a pessoa que passa perrengue financeiro? Que não pode usar o teu dinheiro para aquilo que você quer? Eu mudei a minha realidade quando eu olhei para as coisas que estavam acontecendo e eu falei, eu não quero mais viver isso. Todos os momentos que eu fiquei muito puta da cara, sabe pincher raivoso? Todos os momentos que eu fiquei muito puta da cara, tipo, pincher raivoso, que eu fiquei pé da vida,
a minha vida mudou. Às vezes o que te falta é isso. É você sentir raiva. É você falar, chega, chega. E isso que eu estou vivendo, que tá ruim, eu não vou viver mais. Não quero. Não faz sentido. Então a gente precisa sair daqui com uma decisão. É isso que eu quero para a gente finalizar. Eu quero que vocês pensem no que vocês querem e no que vocês não querem. O mundo, ele tá lotado de gente que tá mais ou menos querendo alguma coisa. O mundo, ele tá lotado de gente que diz que quer alguma coisa, mas todas as suas ações e seus comportamentos são contraditórios. O mundo tá lotado de gente que é mediana e que não quer. A pessoa não quer. De qual lado a gente vai estar? Qual é o lado que a gente escolhe? Então, é isso que eu quero que vocês reflitam, tá? E aí, um último ponto para a gente finalizar é o seguinte, tá? Avisos para a gente finalizar. Nessa sexta-feira agora, dia 31, nós temos, eu não sei se vocês viram a minha live, nós temos o nosso último ciclo. O que é o ciclo, Laís? O ciclo é um produto que eu tenho aqui, que aconteceram mais de 60 edições, e são 21 dias. 21 dias, você, eu e outras mulheres, dentro de um grupo do WhatsApp, onde todo dia você vai receber um áudio de 5 minutos. O que a gente vai fazer? A gente vai sair desse lugar de insegurança, de identidade fraca, e a gente vai começar a saber se posicionar, saber se comunicar, saber gerar desejo, porque a gente vai se desejar. A gente vai sair de um lugar de escassez para enxergar novas possibilidades, para se ver grande, para se ver abundante. A gente vai sair do pouco e a gente vai caminhar para um lugar que é grande, onde a gente vê aquilo que a gente pode, aquilo que a gente merece, então a gente vai se sentir segura. Por quê? Porque a gente vai olhar para o nosso CPF para fortalecer o nosso CNPJ. Então, não existe estratégia nenhuma que consiga sustentar uma empresária que ainda não sustenta e não lidera a ela mesma. E é isso que a gente vai fazer durante 21 dias. Não é minha mentoria, não tem o meu time para te ajudar, não vou te ensinar a vender, não vou te ensinar a produzir conteúdo, não vou te ensinar a estratégia. Não é isso. Eu vou te fortalecer. A promessa é essa, eu vou te fortalecer, vou fazer você se ver grande, foda, eu vou ativar a tua ambição. Eu vou fazer você pensar sobre o que faz sentido pra você e o que não faz sentido. Você vai sair uma mulher muito mais segura de si, confiante, se desejando e permitindo que pessoas te desejem e desejem o teu trabalho. Se você tem esse desejo genuíno, esteja no ciclo, porque esse é o último. É o último ciclo que vai acontecer. Por quê, Laís? Porque a gente tá com várias demandas aqui dentro. E o ciclo ele tem um valor muito baixo. O ticket dele é 499. Então, eu tenho um time com 8 pessoas, eu tenho mentoradas, eu tenho uma super estrutura de mentoria aqui dentro, a gente tem muita coisa. Então, eu não consigo mais absorver. Por quê? Porque é muita coisa, né? E eu gosto de fazer tudo muito bem feito, eu tenho muita dedicação naquilo que eu faço. Então, eu tomei essa decisão de que esse será o nosso último ciclo, tá? E aí eu espero vocês no ciclo. Quem tem interesse em se inscrever, porque a gente começa na sexta e amanhã é o último dia para se inscrever, vai me mandar um oi no WhatsApp, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Peraí. Vou colocar aqui, ó. Fica aí. Vou colocar o meu WhatsApp aqui para você me mandar um oi. Tá aqui, ó. Fala, oi, Laís, quero entrar no ciclo. Tá? Se você fizer o ciclo, ó, o WhatsApp tá aqui no chat. Se você fizer o ciclo e você falar, nossa, Laís, não mudou nada em mim. Nada. A gente devolve teu dinheiro. Que você pode ter certeza absoluta que serão R$ 499 muito bem investidos. Muito bem investidos. Pode ter certeza absoluta. Se você ficar se enrolando pra entrar, não vai fazer, vai perder, é o último. Então, assim, faz. Investe em você. Se você tá decidida a crescer, a prosperar,
Bora fazer acontecer. E é isso. Outros avisos que eu tenho é rapidinhos. A gente vai ter uma viagem para o Egito em janeiro. Então, quem sonha em conhecer o Egito, as pirâmides, a Esfinge, viver uma viagem no Rio Nilo de cruzeiro, ir para um resort lá no Mar Vermelho, conhecer onde Moisés abriu o mar, vamos ter essa viagem em janeiro, tá? Essa viagem vai acontecer em janeiro. Troquem ideia comigo também. E em breve a gente vai ter um produto sobre venda. Quem tiver no ciclo vai receber uma condição especial para esse produto de venda, tá bom? E também temos a mentoria. A gente não está divulgando ativamente a mentoria agora, mas existe a possibilidade também de vocês estarem na mentoria. Para qualquer coisa, conversem comigo. Nos próximos dias, eu vou abrir 5 vagas na minha agenda para fazer análise. Hoje em dia, quem faz as análises são a Paola, mas eu vou abrir 5 vagas na minha agenda para a gente sentar e conversar, entender o seu momento. Ah, o meu caso, será que o meu caso é de mentoria? Será que o meu caso é esse produto de venda? Preciso treinar a venda? Não consigo investir na mentoria ainda, ou consigo investir. A gente senta e vai conversar. Mandem mensagem para mim no WhatsApp, conversem comigo, e aí a gente vai entender o que que faz sentido para o momento de vocês. Se não for o teu momento, eu não vou te indicar. O ciclo é para todo mundo que está aqui. Entrem no ciclo, façam a inscrição de vocês. É só me mandar um oi que eu ajudo vocês a se inscreverem, tá bom? Foi boa essa aula? Gerei valor para vocês? Ajudei? Sim ou não? Falem para mim. Sim, Amanda, que bom, eu fico muito feliz. Então, lembrem de uma coisa: toda empresa só vai crescer até o tamanho que você se vê, até o tamanho da mulher que lidera essa empresa. Então, você precisa se ver grande, você precisa se ver segura, você precisa se ver capaz. E sim, o teu mundo interno, o teu CNPJ influenciam diretamente a sua venda e o seu faturamento, tá? O seu negócio, ele precisa de uma mulher que sustenta esse negócio. E muitas vezes é isso, a gente não está conseguindo sustentar. A mulher que a gente é, a mulher que a gente precisa ser. Muitas vezes a mulher que você precisa ser é uma mulher um pouco mais brava. A mulher que você precisa ser é uma mulher mais posicionada, mais segura de si, para que você ocupe o teu lugar dentro do seu negócio. A empresa é sua, as regras são suas. É você que decide. Você precisa se ver e se colocar grande, tá bom? Para as decididas, ambiciosas e que querem crescer, espero a mensagem de vocês no WhatsApp, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus, se cuidem, tenham uma ótima noite e espero que vocês consigam dormir, né? Depois de tanta informação na cabeça de vocês. Beijo. Se cuidem. Ai, peraí, vou tirar uma foto. Esqueci. Ah, deixa eu tirar. Veja se vocês conseguem aparecer aqui. Vamos fazer uma foto antes de eu sair. Aqui. Agora vocês aparecem, né? Bando de safada. É, eu sabia. Vocês sempre aparecem nas fotos. Deixa eu ver. Vai. Olha, safada aí. Um, dois, três e... Vou mandar lá no grupo. Beijo. Fiquem com Deus e se cuidem. Ótima noite. Tchau.